Agora nós vamos analisar a demonstração, né? Eu tenho aqui um formulário do Windows Forms, né? Tenho aqui alguns componentes, o CNPJ, CAI, a razão social, data inicial e data final. E tem os botões aqui, gerar FD. Né? Não está fazendo nada esse botão aí. Shift F7. Tem o gerar o AFDT, esse sim está fazendo alguma coisa. E tem o gerar CJF, esse também não está fazendo nada. Tá? Esses dois aí você vai implementar posteriormente, fica como exercício aí para acrescentar nessa demonstração, né? Porque nós estamos trabalhando apenas com o AFDT aqui, tá? Então, quando eu clicar ali no botão gerar AFDT, o que é que eu faço aqui para usar o componente do ponto? Primeiro, eu zero o contador, daí eu instancio o componente ponto, né? Componente ponto igual a new componente ponto. Eu já instancio um AFDT cabeçalho, e nesse AFDT cabeçalho eu vou inserindo os dados, tá? No campo 1 eu ponho esse contador, no campo 2 eu informo 1, no campo 3 eu informo 1, no campo 4 eu ponho o CNPJ, no campo 5 o CAI, no campo 6 a razão, no campo 7 a data inicial, campo 8 a data final, campo 9 data final de novo. Por que eu repeti aqui o campo 8 e o campo 9? Vamos aqui no FDT. O campo 8 é a data final dos registros e o campo 9 é a data da geração do arquivo. Então, simplesmente repetir aqui para essa demonstração. No campo 10, inseri 1500, que é o campo 10. É o horário da geração do arquivo nesse formato. Tá? Então, para testes eu fiz dessa forma aí. Depois que eu gero esses dados nesse FDT cabeçalho que eu criei, o que é que eu faço? Eu atribuo ao registro AFDT cabeçalho do ponto esse FDT cabeçalho que eu acabei de utilizar aqui. Ok? Lembrando que quando eu instancio esse componente ponto no construtor, ele já está zerando esse número sequencial de registro aí, tá? E como eu não estou instanciando esses objetos aqui, ó, eu não posso trabalhar diretamente com o objeto .fdt cabeçalho aqui, ok? Então eu instancio um objeto, depois esse objeto instanciado eu atribuo esse objeto ao objeto que está lá no ponto, que nesse momento aqui ainda não estava instanciado, né? Ele nem existia ainda, tá? A partir desse momento ele começa a apontar para o endereço de memória desse objeto aqui, ele passa a existir também, né? Daí eu crio uma lista de AFDT, e aí eu faço um laço aqui que vai correr de 1 até 20, né? Incremento o meu contador, e para cada passada no laço aqui eu crio um novo registro 2, tá? No registro 2 eu vou inserindo aqui, ó, no campo 1 insiro o contador, no campo 2 o número 2, no campo 3 a data inicial. Se o contador for par, eu insiro 8 horas, no campo 4, se não insiro 12 horas, né? Porque o campo 4 aqui é o horário da marcação do ponto, ok? Campo 5, eu estou convertendo o i para string. O que é o campo 5 aqui? O número do PIS. Estou colocando um número qualquer aí, né? Campo 6, número do relógio. No campo 7, ó, se for par, eu insiro o E de entrada, se não, insiro o S de saída. Campo 8, 1. Campo 9, O. Que aqui é o campo 8, número sequencial por empregado. Campo 9, O para dizer que é um registro original. E no campo 10 eu vou passar um vazio, né? No motivo aqui, não vou inserir nada, tá? Daí eu atribuo essa lista aqui, né? Eu vou inserindo esse objeto na lista, né? Instancio ele várias vezes aqui, vários objetos na verdade, e vou inserindo esses objetos na minha lista. No final, depois do laço, eu atribuo essa lista que eu criei à lista que está no meu componente ponto. Por fim, eu crio um trailer. Aí nesse trailer eu atribuo ao trailer do ponto, tá?
Daí eu chamo um dialog de salvamento. Ele vai perguntar para mim qual é o caminho que eu quero salvar, né? E eu passo aqui, olha, se eu pressionar OK nesse dialog, eu chamo o método gerar arquivo afdt, passando o nome do arquivo que está nesse meu diálogo, tá? Vamos executar então e testar isso aí. Então, olha, gerar afdt. Ele está perguntando onde é que eu quero salvar. Vou salvar no desktop, com o nome teste. Salvei e ele já abriu aí para mim. Ok? Você deve agora analisar se esse layout está de acordo com o que existe nas especificações, né? Vamos aqui a algumas curiosidades. Se eu abrir aqui o registro 2, por exemplo, eu observo que no campo de número 1, ele já está inserindo esse número sequencial de registro que está sendo autonumerado. Ele está fazendo isso aqui automático para mim, né? Na minha demonstração, eu estou passando para o campo 1 o dado do contador. Aí está correto? Então vamos comentar isso aqui e verificar se ele vai continuar gerando o número sequencial de registro. Gerar FDT, gerar em cima desse aqui, sim, normal, tá? Aqui, ó. Do 1 até o 22. Então eu não preciso na minha demonstração aqui, ou na minha aplicação, passar o campo 1 para ele, que isso aí ele faz automático, né? Observe outra coisa aqui, olha. Quando eu estou gerando o registro 2, eu já informo para ele que o tipo é 2. Na minha demonstração, no campo 2 aqui do registro, esse aqui é o cabeçalho, né? Eu estou passando um 1. Eu preciso passar esse 1 aí para o cabeçalho? Vamos ver. Cabeçalho. Eu não preciso, ó, ele já está fazendo isso para mim automático, né? Então aqui na minha demonstração, eu não preciso passar esse campo 1, tá? E aqui, ó, no campo 2, eu não preciso passar o contador e nem esse número 2 aí. No trailer eu não estou fazendo nada, né? Só estou instanciando o trailer e atribuindo ele ao objeto que está lá no ponto. Vamos observar o trailer aqui. É isso mesmo. Mesma lógica, né? Ele já está atribuindo o número sequencial de registro e o número 9. Então, depois desses comentários que eu fiz aqui, vamos executar a aplicação. Gerar de novo o AFDT. Aí certinho, tá? Ele está gerando para a gente aí sem nenhum problema. Ok? Então são curiosidades para você ir vendo aí, né, o funcionamento da coisa, tá? O que você vai fazer agora então, né? Como nós já mencionamos. Você vai pegar o layout do AFD, né? Para cada registro desse aqui, você cria um registro aqui, AFD cabeçalho, AFD registro 2, AFD registro 3, AFD trailer, tá? Daí você vai criar um método dentro de componente ponto para ler o arquivo AFD, tá? Então você vai carregar o arquivo AFD e imprimir os dados dele no memo, ok? Em relação ao arquivo ACJF, esse vai ser mais fácil. Aí você vai pegar cada um dos registros e vai criar aqui, olha, ACJF cabeçalho, ACJF registro 2, registro 3 até o trailer. E vai criar aqui em componente ponto um método chamado gerar arquivo ACJF. E aí o método é praticamente igual a esse aqui. Você tem só que analisar lá quais são os registros que são únicos, como o cabeçalho e o trailer, né? E quais são os registros que podem ter mais do que um. Aí você vai ter que usar essa lógica aqui, né, para popular as suas listas, tá? É evidente que você vai ter que criar também aqui os seus objetos, né? O AFD cabeçalho, o ACJF cabeçalho, você vai inserindo aqui abaixo dessas variáveis aqui. Ok? Então fica aí esse exercício, né, para você realizar. O exercício é fácil, não é tão difícil.
E depois nós vamos usar esse componente aqui lá no nosso sistema de ponto eletrônico, né? Nós vamos ler o FD e gerar os arquivos utilizando esse componente. Depois nós vamos analisar, né, se utilizamos lá a CBR Framework, né, migrando lá o do Delphi, ou se nós usamos esse daqui mesmo, que já está em código nativo. A gente pode discutir isso aí no EAD para ver qual é a melhor opção.